Ó, então sejam bem-vindos. Só recapitulando, eu sou a Patrícia. No primeiro vídeo ali que eu chamei de edição zero, né? Eu dei uma explicada do porquê que eu estava fazendo esse tipo de jornalzinho. É o Giro no Gira News. É o seu lugar já curado dos releases, mostrando o que, que foi feito, né? O que está para chegar e tal. E aí eu vou começar primeiro com o nosso querido aqui The Unofficial Changelog, que ele é feito ali pela Released, porque ele já tem já método aqui para eu achar as coisas novas daquela semana e tal. Eu ainda não estou com o meu espaço certinho pronto, enfim, eu não estou com o tempero todo pronto, mas não podia deixar de trazer essas coisas aqui, porque na semana passada, que é esse período aqui, ou na anterior, quer ver, 30, 23 a 30, eu já estou lá. E aí eu estou querendo ver o New This Week, no período selecionado, tá bom. Aí eu achei várias coisas interessantíssimas, né? Tem coisas que estão aqui que acho que o Rafael Oliveira já fez vídeo. Eu vou colocar o link do YouTube dele aqui, então eu não vou falar a respeito, mas enfim, né? É, isso aqui chegou em algumas das minhas instâncias, e isso é legal, que é você convidar usuários ali na hora que você está fazendo o assignment. Eu não sei se vocês já viram isso aí, né? Mas na quando a gente ia fazer o assign, não tinha pessoa no nosso a nossa instância, né? E aí o que que a gente tinha que fazer? Primeiro ele tinha que ter acesso, depois eu colocava o nome dele lá. Agora não, deixa eu ver se aqui. É que eu tô pegando também, né, Patrícia? Cadê? Olha o Lum, como ele é fofo. Vamos comemorar. Ai, ai. Aqui aquele nosso amigo Mitch Davis, né? Aí eu posso falar aqui, ó, pfrancese, arroba gmail. Aquela sem community. Ah, não, esse já tá. É, e aí ele já fala para inventar o invite do teammate pro giro. Ah, essa instância então não tá pronta. Porque na minha, deixa eu ver na minha, é que eu não tô nenhum projeto aqui que eu não posso exibir. Mas se eu digito, ele já iria ficar com o meu e-mail ali como uma responsável. Beleza. Próxima que eu achei interessante. Isso aqui a gente não usa muito, né? Mas basicamente eles estão liberando uma edição massiva na parte de timelines ali dos espaços que são de business. Mas aí vocês testam lá. Finalmente, no caso, né? Suportando diretamente, porque antes a gente tinha que pôr num JSON, tinha que usar uns workarounds, fazer lookup pelo ID e tudo mais. Agora já entrou finalmente, graças a Deus, como nativo no Automation. E tem a notificação pelos seasonal releases. Eu comecei essa jornada aqui, pensar sobre esse release exatamente por conta desse seasonal. Para quem tem instância premium e enterprise, isso aqui vai fazer sentido, porque vão ter umas releases tracks de sazonais, eles vão chamar de teams, de primavera, outra coisa assim. Depois eu coloco o link para vocês na descrição do vídeo, aí vocês olham lá, tá? Para não ficar perdendo muito tempo aqui. Aí tá bom, vamos para a gira. Vou focar nesses dois. Ó, nessa semana não teve nada. Gira Service Management. Esse aqui não estudei ainda, preciso ver como é que vai ser, mas basicamente a gente vai ter o status page público para que quem tem Gira Service Management compartilhe o status do seu incidente. E uma coisa que está no Cloud Map, no Roadmap, tá? Deixa eu pegar aqui o Gira Service Management, que eles também estão falando de ter a versão é, privada do status page que está para o próximo quarter aqui, tá? Esse é o Q2 para eles, para nós, Q1 ainda, acho que a gente está em abril, não sei. Bom, o fato é que para eles é Q2 agora, vai ser Q3 no próximo trimestre, tá? Então isso aqui provavelmente vai lançar do mesmo jeito que trouxe as partes, o status page público.
Eu pretendo fazer demos que exigem mais tempo separado, tá, galera? Que eu tô só explicando o que seria, para onde vai. Quando der para mostrar ao vivo assim rapidinho, eu vou mostrar. Esses servers, esses surveys for employee feedback, isso aqui foi. Eu não sei o que dizer, eu só sei o que senti, né? Porque eu fui lá doido, temos finalmente surveys. E daí a gente vai conseguir fazer isso, aquilo outro. Eu não sei se vocês viram, mas vamos lá. O que que é o Surveys? Primeiro que ele só vai funcionar para Gira Service Management. O Customer Service Management, que é o produto novo. Já teve aí aqui no PTBR umas palestras sobre isso, não vou abordar porque dá para são eventos gravados, acho que vocês conseguem ver. A CSP fez, né? Tem 2 semanas, se eu não me engano. Então tá bom. Geralmente a gente vai lá em features, né? E essas coisas aparecem do nada, simplesmente aparecem. Aí apareceu novo surveys, né? E o que é o surveys? Tira minha cara daqui, bota pra lá, bota pra cá, bota pra cá. Não trouxe, puxa vida. Não trouxe. Eu vou mostrar na prática, tá bom? Quando eu ativo, em geral, o que vocês sempre vão ver lá? Eu não tô lembrando agora se isso aparece na fila direto ou se aparece é, só quando a gente entra aqui, surveys. Vamos lá. Esse aqui eu estou fazendo questão de mostrar agora, porque eu preciso dividir com vocês o que eu penso sobre isso. Crie template. Nós temos aqui forms. Esse é o Gira Service Management Forms. E se você for olhar a documentação, eu não vou me estender muito. O que que ele vai falar para você? Tá. Esse aqui, eu vou selecionar isso só para a gente ver. Você vai adicionar manualmente essa pesquisa nos tickets para o cara responder lá. Não está automatizado ainda. Então, assim, a gente já estava usando Forms para fazer surveys. Eles botaram a feature, colocaram surveys. Mas a gente já tinha esse processo, né? E assim, achei fofo, criativo também, porque afinal de contas a gente já estava sendo criativo para fazer as pesquisas de satisfação, só que não está bem automatizado ali, né? Então, é isso. Esse é o Surveys. E tem esse relatóriozinho aqui, né? Que vai ter de complemento, as respostas, depois você faz o seu download para. Porque não são campos de gira, vocês sabem que não vão aparecer ali em dashboards nem nada. Então, isso aqui vai ser bem mais. Cara, eu podia dizer que isso aqui é um MVP. Eu diria que é um MVP. Pronto, vamos parar por aqui. Mas é isso, é baseado em o que você já fazia antes, em Forms. E aí, Forms, novos tipos de lógica condicional, que aí vem, não está disponível no, nos formulários aqui de survey, quer ver? Se eu não estou mal, ele não está disponível aqui, só está disponível quando você está na parte de validação ao máximo, tal, não tem sessão, tem sessão, peraí, deixa eu ver, acho que os condicionais estão nas sessões, deixa eu ver se eles se estenderam já as lógicas, create logic, pelo menos, né? E aí, do que a gente estava fazendo lá, show, visibility, e aí tem os campos, qual campo que você quer e qual operador, se é um ou outro, e and or, então ele está trazendo mais novas categorias, tá? Então, ó, agora suporta data, usuário e tem uma versão avançada para usuários, né? Para ser mais dinâmico ali. Beleza. Risk Assessment para o Change Requests, e aí a gente só vai fazer uso muito profundo disso aqui se o seu processo de gira de change estiver no mesmo espaço de dos incidentes, de eventos e tal. Isso a gente vê na prática, tá? No fundo, eles não falam que tem algum risco e tal, mas a gente já viu que tem que ter
estando junto, a gente usa melhor, né? E aí você vai clicar em algum botão. Eu não vi nenhum desses aqui ainda. Tables customizados. Isso aqui é alguma coisa que, sei lá, quantas vezes pediram na minha vida, tá? É, que queriam poder fazer a troca do nome. Eu acho, às vezes, que é meio, né? Deixa eu ver. Troca do label do Kiwis. Se eu não me engano, é Kiwis. Não. Não apareceu aqui ainda. Eu vou achar uma instância depois para mostrar, mas essencialmente aparece o botão rename aqui na lateral para alguns artefatos, tá? Eu acho que só para as filas, se eu não estou mal, mas não tenho tanta certeza assim, deixa eu ver. Então, aqui o resumo da ópera é que apareceriam coisas para renomear aqui, tá? Não apareceu nessa instância ainda, mas eu vou dar uma olhada em qual que apareceu, porque eu já vi funcionando. A parte de e-mails recebidos, então está melhorando ali a parte dos logs, vai ser mais fácil achar o arquivo cru do e-mail que é recebido, então antes você tinha um jeito meio esquisito de baixar lá o log, agora está mais visível, é só isso. Isso aqui é uma parte de segurança, então se vai ter a requisição, se tiver configuração de segurança reforçando para localizar os usuários, tal, ele vai ser é, revisado aí com o jeito mudou esse jeito. Então, se está disponível na lista ou se ele agora fica restrito ao que está alinhado com o seu projeto. Isso aqui é algo também. Isso aqui é algo. Não vi em nenhuma instância, tá? Mas o que ele vai fazer? Eu vou ter um botão para recalcular os SLAs de uma issue. Vou dar um exemplo assim, mudei os critérios ali e ele está aparentemente não colocando é, o recálculo. Veja, a gente fazia isso por REST API, tá? A gente recalcular, mas agora, por exemplo, fechou. Ah, o cara viu que está o SLA errado e ele já pode clicar lá para recalcular. Isso não vai ser mais uma coisa só via REST, tá? A trilha está indo muito rápido. Não preocupa, eu não quero que fique longo. Deixa eu ver o que mais que veio aqui, porque de gira não veio nada. E confluência. Finalmente, estamos vendo aqui esse movimento de conseguir fazer. Primeiro foi pelos papéis, né? Que o Confluence trouxe aí a gestão de permissões pelos papéis. E agora por times, né? Então, eu acho que vai melhorar bastante ali a divisão dos papéis entre o administrador e os times, né? Porque afinal de contas os times têm ali tem o time que é gerenciado, que a gente associa ao grupo, e tem o time que é gerenciado pelos próprios usuários ali. É, Agora, é claro, se for um espaço que tem uma segurança maior, você não deveria habilitar, porque ao colocar o usuário naquele time, então o usuário passa a ter acesso. Então, vamos lá, tem que pesar e deixar os donos de espaço muito cientes de como isso aqui funciona. Porque se ele faz a opção por time, tem que saber quem está no time lá, né? Aí tá falando embelezamento, novas reações e animações. É, Acho legal, mas não me compadece. Beleza, vamos só. Acho que 16 também teve umas coisas legais. Calma aí. Gira 16 não tinha. É, a gente precisa sempre ficar de olho, porque existem umas coisas de anúncio que a Atlassian faz. E aí, por exemplo, fez o anúncio de que o workflow é antigo e vai parar de funcionar. Onde que eles fizeram esse anúncio? No Change Blog aqui. Depois passa muito tempo, aí vem um e-mail, mas os lugares onde vem com o anúncio ou é na comunidade ou é aqui dentro desse changelog, tá? Então, tá falando bastante aqui do Workflow Editor, o novo, dizendo que pode fazer já um load
do draft do antigo. Se vocês não fizeram testes ainda, eu sugiro que sejam feitos full testes aí nas instâncias de vocês para ver se tudo funciona, tá? Eu peguei erros de properties, validadores, algumas coisas mais customizadas que tinha no cliente, e isso gerou uma certa dúvida na gente na época. Eu nem sei se os caras testaram, mas enfim. E aí, ó, agora o limite vai ser reforçado de limites num Field Configuration Scheme. Vai ter, já está reforçado o limite de workspace do tipo pure space, né? Tipo, você tem, sei lá, qual que é o limite? Fala aqui, mas tem um documento. Ah, não, faz isso não. Tem um documento aqui de apoio, tá? Isso aparece naquele cloud, tá? E eles trouxeram aqui todinho. É raro, mas acontece quando eles trazem a coisa. Então, ó, os limites estão sendo reforçados em março, tá aqui. Ponho na descrição do vídeo depois vocês acessam. Acessibilidade e eles estão desenhando a aparência. E Role Builder Header. Esse aqui eu não vi não, peraí. Just change makes it easier to manage your rules. Ah, tá. Ultimamente os caras estão fazendo uns negócios para tela de 50 polegadas, né? Pra você trabalhar no computador. A tela é maior do que seu espaço de trabalho. Então, eu não sei se vocês percebem, mas é um inferno mexer com automation em tela de notebook 15 polegadas, tá? Shira Service Management, eu olhei aqui já, não lembro. Esse aqui, eu não sei se alguém já falou, mas agora eu posso monitorar vários atributos sendo alterados, né? E trabalhar com esse trigger de atributo. O valor do atributo mudou. Ah, em qual? Se foi em algum objeto. Eu posso fazer uma regra mais específica por atributo no Assets. Eles estão falando daqueles onboards pop-ups, está melhorando ali. Tem algumas outras coisas para novos usuários, por exemplo, que eles estão criando em Confluence, acho que é nessa semana, que eles colocaram para criar uma página para aquele novo usuário com as principais funcionalidades do Confluence. Olha que maravilha que seria para a gente, administrador, se para cada Confluence, instância Confluence, viesse um espaço pré-configurado de como utilizar as principais funcionalidades do Confluence. Vocês não acham que seria maravilhoso? Isso aqui é uma sugestão assim, né? Porque já começou criando uma página, eu acho que podia evoluir ali para criar um espaço com as funcionalidades. Então, acho como se fosse um platezinho, né? E aí eles gastam toda a parafernália de embelezar ali naqueles para servir de exemplo também, de como eles pensam que fariam alguma coisa ali. Enfim, é, ainda está falando da questão dos atributos, ó, se tá herdando de shield type objects. Então, a gente tem, isso aqui é mais específico, mas no assets a gente pode ter um objeto e um objeto filho. O filho ele pode pegar os atributos do pai, é, iguais, né? E aí ele está falando aqui desse cascateamento, pode ser. Múltiplos atributos, ainda falando do trigger novo de atributos. Issue forms seguem Data Security Policies. Esse Data Security Policies tem uma pequena parte que não é, que é gratuita, do Security Enforcement aqui, mas tem uma outra parte que está dentro do Guard Standard, Guard Premium, que é mais ferradinha ali. Não vou entrar nesse negócio aqui, não. Se vocês quiserem demonstração, assim, tipo, Paty, me mostra aí, sei lá, isso aqui, ó. Escreve nos comentários que depois a gente volta com alguma coisa mais refinada, né? Esse real-time chat para times internos, o Rafael fez um vídeo bem legal, vou deixar ali no chat para você, para vocês no YouTube. Ele fez um vídeo no YouTube e eu vi hoje, acho que lançou hoje mesmo.
Tá falando dos limites. E aí tem algumas coisas que vocês percebem que está se repetindo. É porque quando eu falo de Gira Platform, aí ele vai jogar para dentro da categoria Gira, e da categoria Gira Service Management, categoria Gira Product Discovery e blá blá blá. Agora a gente pode fazer a menção de um participante, tá? Mesmo que ele não tenha sido mencionado antes. O que que acontecia? Primeiro, você não conseguia mencionar o participante, tal, porque ele não estava lá na caixinha Request Participants. Aí você tinha que colocar o Request Participants. Não testei isso aqui ainda, tá, gente? Não testei. E por último, eu já tô aqui, ó, caramba, quanto tempo tá? 23 minutos. Ninguém aguenta mais. Deixa eu ver, Confluence. Ah, cara, eu não sei. Já viram que dá para ouvir as páginas do Confluence? Se não, isso aqui é interessante porque além de ouvir, agora tem um de playlist. Deixa eu ver se eu consigo achar um espaço aqui rapidão. E se essa instância tem, né? Porque tudo nessa vida agora tem na instância, tem instância, não tem instância. Spaces. Deixa eu ver. SaaS, né? Nem, os caras fazem rollout, nem não é todo dia que vai aparecer na tua instância aí, não. Puxa, não, espera aí, isso aqui não é uma página. Isso aqui é. Então, primeiro lugar, a gente consegue ouvir a página agora, tá? E aí, olha aqui, o playlist, né? Eu tenho uma lista, eu posso adicionar as coisas na playlist para ir ouvindo a página. Eu não sei se vocês são. Eu pelo menos, tem coisas que eu prefiro ouvir do que. Tá, vamos fazer a narração. Company Mission and Vision by Alana Grant. About us. We are dedicated to transforming the way consumers interact with their finances. Our mission is to empower individuals and businesses through Tá mudando o narrador. transforming consumer Tem um financial pace mais interactions leve by ali. empowering individuals Eu through vou innovative adicionar a mobile and web playlist, services. tá vendo? E Our Open mission Playlist, focuses on botei um simplifying playlist financial ali, ó. management, enhancing Aqui. accessibility, and promoting Fofo. financial. Pera. Aí aqui, ó. Eu vou ter. Deixa eu ver. Não tem nesse aqui. Cadê, gente? Por que que não tem? Quando você entra aqui, ó, pode adicionar o playlist. É aquele botão lá, ó, eu posso adicionar uma playlist por aqui, pela página. Não sei por que que não está aparecendo aqui, sendo que já tem a playlist aí. Mas numa outra instância eu vi que ele aparece aqui, ó. Add to playlist. Ou só de Rover. Aqui, ó. Achei, ó. Esse botão. Aí ele vai adicionar o playlist lá, tá? Para quem prefere ler, eu não sei como é que tá a leitura em Our português, corporate social tá? responsibility. Eu só acho legal a funcionalidade. Aí, ó, eu quero o link para o áudio só. Então, vamos ver o que que ele faz aqui com o link para o áudio. Acho que nada, né? Ele só começa a tocar. Bom, enfim, isso aí eu achei muito legal. Acho que para finalizar aqui a minha primeira edição, né, desse jornaleco aí improvisado, eu fico por aqui, vou postar os links todos para vocês seguirem aí. Até a próxima semana. Aí eu monitoro outros lugares para mostrar para vocês também o que chegou, o que não chegou na minha instância. E se vocês quiserem responder com o Loom, tá? Mostrando na instância de vocês alguma feature que chegou primeiro, que não chegou para todo mundo, mas chegou para você, fica à vontade. Isso aqui é ambiente colaborativo, é para a gente trocar informação e trocar, saber, né? Onde estão aparecendo as coisas, como elas funcionam e tal. Um abraço. Valeu.